Fala, galerinha esperta! E aí? Tudo de boa? Todo mundo tranquilão, suave na nave? Claro que sim, professor Jorginho na área, convidando você para mais uma viagem geográfica, juntamente com meu amigo Carlinhos. Não é isso, Carlinhos? Tudo bem, graças a Deus, É isso né? aí. Estamos aí na lida, na batalha, na geografia. Geografia é essa que o assunto de hoje é um assunto assim, um pouco mais complexo, falando de complexo do Brasil é o assunto de hoje, né? Exatamente. É eu e tu e a nossa querida Aldelinda. Claro, a nossa sempre Aldelinda. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 15.1, como nós falamos, vamos trabalhar a regionalização do território brasileiro, como é o caso, o Brasil, um país emergente. Vamos rabiscar aqui, ó. Uma potência emergente, potencialidades e desafios internos, infraestrutura, necessidades e limites, regionalização do território brasileiro, as macro-regiões do IBGE, planejamento regional, complexos regionais e os 4 Brasis. Então é o assunto que nós trabalharemos nessa aula 15.1. O Brasil como uma superpotência, ou uma potência que começa a despontar exatamente entre os 10 maiores, podemos dizer assim, a partir do século XXI. Mas por que o Brasil ele é considerado uma potência? Uma potência econômica, uma potência que começa a ter importância geopolítica, política a nível mundial, tá? E isso é um detalhe interessante porque esse contexto do século XXI, que o Brasil vai exercer essa potência, vai ser graças a esse desenvolvimento econômico que o Brasil vem tendo, pelo menos nos últimos 20 anos, ok? E ele vem desempenhando uma função de ator importante no cenário internacional, tanto que na Organização das Nações Unidas, o Brasil tem são várias vezes que o Brasil é consultado em questões que envolvem várias situações, desde questões ambientais, as questões geopolíticas, então por isso que ele destaca-se como uma potência emergente, porque ele apresenta atributos como, por exemplo, PIB expressivo, crescimento econômico relativamente acelerado, uma economia diversificada com um grande parque industrial bastante dinâmico, capacidade de influenciar decisões geopolíticas e econômicas em nível regional, estabilidade política e financeira, que lhe conferem protagonismo e ascensão nas relações internacionais. Então está aí a explicação por que o Brasil ele é considerado uma potência emergente, galera. Então, crescimento econômico, né, uma economia diversificada, um grande parque industrial, né, e isso colabora muito para o contexto geopolítico mundial quando as nações se reúnem na Organização das Nações Unidas, né, conhecida como ONU. Vamos continuar? Um outro detalhe importante, se considerarmos que o domínio das tecnologias avançadas é imprescindível para atuar como protagonista no contexto econômico global, o Brasil encontra-se atrás de países que nos anos de 1960 tinham um nível de desenvolvimento socioeconômico inferior ao brasileiro, como é o caso da Coreia do Sul, e atrás de outros países emergentes, como é o caso da China e Índia. Então, isso é um fato que ocorre na questão tecnológica. Mas nos últimos anos, ainda bem que o Brasil vem tendo um grande destaque de desenvolvimento tecnológico também. Okay? Citamos o exemplo da Embraer, uma empresa no ramo de aviação que tem um destaque bastante considerável a nível mundial na produção de aviões, né? E ela se destaca justamente porque usa tecnologia de ponta. E a China e a Índia, né? Ela vem apresentando esse acelerado crescimento. Olha, só lembrando que a China é a segunda maior economia do mundo, tá bom? Professor, e quem é a primeira? Estados Unidos, né? Olha só, o PIB da China está em 18 trilhões de dólares, ok? Enquanto que os Estados Unidos é 28 trilhões. E a Índia, professor, que o senhor acabou de falar aí,
A Índia também faz parte das maiores economias do mundo e ela ocupa a 5ª posição. Olha só, 5ª é a Índia, ok? E ela tem uma economia, o PIB da Índia é de 3,94 trilhões de dólares, ok? Professor, e o Brasil? Olha, o Brasil, como o professor Carlinhos estava falando aí, é uma das maiores potências econômicas do mundo, com todo o problema que a gente tem, né, Carlinhos? Problema econômico ainda, né? As questões de instabilidade política. Isso. Então, o nosso Brasil, vou colocar aqui embaixo, ó, o Brasil, ele é o 8º, superou a Itália. Superou a Itália agora em junho. Então, somos a 8ª maior economia do mundo. Nós temos uma economia maior do que a Itália, maior do que do Canadá, maior do que a Rússia, maior do que o México, maior do que a Austrália, maior do que a Coreia do Sul, que é um país desenvolvido. Desenvolvimento tecnológico bastante interessante. Mas aí a gente quer que o aluno entenda que não basta a gente entender de forma tão simplória e dizer simplesmente assim, é uma economia maior do que o Canadá e tal. É uma situação complexa, né? Um conjunto de complexidades que vão além apenas da questão econômica para a gente entender por que, por exemplo, o Canadá é atrás do Brasil, né? Em questão econômica, mas é um país desenvolvido. Né? O Brasil tem uma potência econômica e ainda assim tem muitos problemas que faz de nós ainda sermos vistos como subdesenvolvidos. Podemos dizer que um dos problemas é a questão ainda de não ter tecnologia para transformar matéria-prima. Isso. É que a gente já conversou sobre isso, né, em algumas aulas atrás. A dependência tecnológica. A dependência tecnológica, ou seja, o Brasil tem matéria-prima, mas não consegue transformar essa matéria-prima em produto final ou em produto tecnológico. E aí ele vende essa matéria-prima para países mais ricos e países que têm tecnologia e compra o produto final. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então é isso, tá, pessoal? Então, a China e a Índia, eles têm um nível de inovação e desenvolvimento tecnológico maior do que o do Brasil, tá bom? Esses países estimulam o processo de internacionalização das empresas, fomentando e auxiliando a aquisição de empresas de setores estratégicos, além de estimular fortemente as exportações com incentivos fiscais e empréstimos. Olha aí, é o segundo maior, como falamos, né? Apresenta baixa renda per capita em razão da sua grande população absoluta, mais de 1 bilhão de habitantes. Um detalhe... Faz da China ainda também um país Um fator importante que saiu recentemente sobre a China. Até 2077, Jorginho, a população da China vai decrescer. Isso. Né? E isso vai afetar diretamente o quê? A economia, né? A economia, porque vai abrir espaço para áreas de trabalho. Então, isso é uma constatação que saiu recentemente, agora em março de 2024, que até 2077 a população chinesa vai ter um decréscimo. Tá? E isso, consequentemente, afeta, né, o PIB da China, que hoje é considerado, né, um dos maiores do mundo. Tanto que o IDH deles é de 0,761. Tá? Então, isso mostra que o índice de Gini e a desigualdade na China ainda é predominante. Lembrando que o sistema político chinês é um sistema político fechado, um regime ainda considerado ditatorial. Ok, galera? Então, preste bastante atenção que a China está entre os maiores PIBs e IDHs do mundo, mas temos essa característica que é um decréscimo na sua população, pelo menos nos próximos anos que vai ocorrer, e acelera ou afeta diretamente esse PIB. E lembrando, né, que a China ela tem melhorado a renda per capita deles, né? Atualmente é de mais ou menos $1.600 per capita, né? Porque é uma potência econômica, a segunda maior potência. Só que em razão de ter uma população, a segunda maior população do mundo, que agora perdeu primeiro lugar para a Índia, né? Ainda assim, quando faz esse cálculo de renda per capita em latim quer dizer por cabeça.
Então, a população da China, quando pega esse cálculo do PIB deles e divide por todos, aí a renda se torna um pouco baixa. Perfeito. A questão do Brasil, as potencialidades e desafios internos. Lembrando que nós tivemos aí, no período da década de 60, né, os regimes militares, que foi um regime que mesmo que nós tivemos alguns avanços em determinados setores, nós tivemos também problemas com a questão política, que isso a nível internacional causa sérios problemas na questão de investimento na nossa economia, ok? Entretanto, o país enfrenta grave problema de corrupção atualmente, presente também no maior e menor grau, seja num Estado-nação, né, em todos os Estados-nações do mundo, né? Então, só uma pequena correção, tá, Carlinhos? Você falou atualmente, mas na verdade há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Rui Barbosa já falava isso há muito tempo atrás, né? Tem uma frase dele muito bonita que agora eu não lembro, né? Que ele fala: enquanto impera a corrupção, enquanto impera a questão dos grandes. Então, ele já falava isso há mais de um século atrás. Então, ainda, infelizmente, é um câncer que a gente tem. É uma questão que o Brasil não consegue resolver. Nós temos uma carga tributária muito grande também, né? O Estado é muito engessado em relação à questão das políticas públicas, os trâmites dos processos, então a gente tem esses problemas. Essa questão da corrupção, como você falou, é algo que está, infelizmente, inserido, independente da escala das questões ideológicas. Né? Então, independente de qualquer coisa. Bem lembrado, Carlinhos. Como você falou, é um mal que está dentro do... vamos dizer assim, é um câncer que está no corpo nosso, infelizmente, político. Né? Então, isso... De tudo isso que a gente falou de ruim aí, desse câncer, pelo menos a gente sabe que o Brasil não vai morrer, né? Exatamente. Esse câncer está aí. Mas um outro detalhe sobre isso, né? Paralelamente, o processo de consolidação da democracia após o fim do modelo de substituição de importações, da crise da dívida externa da década de 80 e do grande surto inflacionário que se prolongou até os inícios dos anos 90, o Brasil passou por um processo de elevação tributária. Quer dizer que olha só que interessante, você tem aí regimes militares, você tem aí a década de 80, década de 90. O Brasil já tinha muitos tributos. O povo brasileiro pagava, tanto que a inflação ela variava muito, às vezes até maior do que o ganho da pessoa. Como você diz, há muito tempo atrás... Há muito tempo atrás. Nós temos aí na década de 80 e 90, e eu acredito que os pais de vocês vão lembrar, alunos, que você ia no supermercado um dia para comprar um pacote de arroz, custava 10, na época era cruzeiros, né? Aí no outro dia já tinha aumentado, tanto, né? Porque a inflação era muito alta. Então isso colaborava muito para essas instabilidades econômicas que o Brasil passou nos meados da década de 80 e 90 até chegar ao Plano Real em 1994. Beleza. Conjunto de todos os impostos federais, estaduais e municipais também tem uma participação expressiva em relação ao PIB. Ou seja, o Brasil ele é um dos maiores cobradores de impostos do planeta Terra, Carlinhos. Né? Então o aluno fique sabendo disso. Já demos, inclusive, exemplos, e a gente ainda sugere novamente que quando ele vá lá no supermercado, quando ele for na cidade, fazer a compra, Rondônia tem uma das maiores transparências do Brasil, o governo de Rondônia. Vai estar lá quanto é que aquela compra que você fez, queridos alunos, quanto foi para o governo federal, quanto foi para o governo estadual e quanto foi para o governo municipal. É um dos impostos que podemos dizer aí para os alunos, ICMS, PIS, COFINS, todos esses impostos estão inseridos nos produtos brasileiros, fora os outros, né? Porque nós temos impostos em escala federal, escala estadual e o municipal. Isso, aí esse texto aqui, essa segunda parte do texto aborda dizendo e evidenciando que nós não oferecemos um serviço de educação, saúde e previdência de alto nível, como os países de primeiro mundo fazem. Porque nós temos uma alta carga tributária, mesmo que nós arrecadamos muito, mas não investe de forma adequada nesses setores. Então, setores públicos, né? O Brasil, muito dinheiro através de impostos, mas não investe nas áreas essenciais. Isso.
investe, só que, digamos que por causa daquilo que a gente acabou de falar, né, que é o câncer, que é a corrupção, acaba se desviando, né, para outras finalidades que é a corrupção. Exatamente. Sem mais e delongas. no Brasil, a nossa carga tributária chega a 33%. Então, é muito imposto. É muito imposto. Desde o fim do regime militar até os últimos governos, nós temos uma carga tributária muito elevada. E essa carga tributária é o que encarece os nossos produtos. É o que faz com que a variação de produtos em determinadas áreas seja bastante considerável, porque você vai ter aí um imposto federal inserido em um determinado produto, um imposto estadual e ainda tem os impostos municipais. Então, a nossa carga tributária é considerada uma das maiores do mundo. Isso que faz com que o Brasil tenha, ou nós, povo, população, pague em muitos impostos em determinados produtos. E sem falar que aumentou, né, a carga tributária atualmente no Brasil. Tá? Então nós temos aí uma carga tributária altíssima, muitas criações de várias taxas, é isso? Exatamente. E a gente não tem esse retorno de uma forma adequada de serviços para a população. E a gente tem também problemas de infraestrutura, a gente tem essas necessidades básicas de infraestrutura e por causa disso a gente tem muitos limites, a gente é muito limitado, ok? O Brasil é muito limitado. Isso dificulta o crescimento econômico do Brasil. E também a maior integração do país com os demais países da América Latina. A gente não tem esse fluxo, essa interligação de uma forma mais adequada. Temos muito carência de infraestrutura. Até tentamos fazer, né, quando foi criado o Mercosul, né, a questão de acessibilidade a países sul-americanos, né? Então, mas aí passa não é somente pela integração econômica, mas também integração de territórios, né? Então, olha só, temos também problemas do transporte no Brasil. Nós temos um país, Carlinhos, o Brasil, ele tem dimensões continentais. Olha só, vamos lá, vou ter que parar para falar isso. Sim. Carlinhos, nós temos um país de dimensões continentais. O Brasil poderia ter na sua logística redes de transporte ferroviários, ok? Temos a maior bacia hidrográfica do planeta Terra e nós temos muito pouco desenvolvido, pouquíssimo desenvolvido as hidrovias. E aí dão muita ênfase à rede de transporte rodoviário. Que encarece produtos. Que encarece os produtos. Ferrovia, o custo dela é... Você já ouviu falar que fura pneu de trem? Não fura. O pneu das carretas tem que trocar. E são vários, sei lá, 10, 15, 16, 20 pneus, dependendo do tamanho dela. Olha só, interessante porque, para o nosso aluno entender, a gente já até conversou isso. Estamos falando do custo Brasil. Né? O custo de um frete, você tem, aliás, para um produto chegar até nós, digamos que você comprar um arroz lá no supermercado. Então, esse produto vem através da rodovia. Você tem o valor do frete, você tem o valor do combustível, as peças do caminhão, porque caminhão quebra-mola, né? Quebra-mola, fura pneu, amortecedor, por aí vai. Paga o salário do motorista. Tem o do motorista, o salário do motorista. Tem a alimentação. Olha só o tanto de coisas que é inserido dentro do sistema de frete. Na ferrovia, não. Você tem vários vagões carregando vários produtos. Isso. E uma única pessoa, ou duas no máximo, né? Isso. Fazendo com esse transporte que poderia cortar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Exatamente. As nossas rodovias, infelizmente, ainda são rodovias precárias, porque muitas delas não têm manutenção. Né? A questão da manutenção ainda, como temos rodovias federais que ficam a cargo do governo, os órgãos competentes não conseguem, né, fazer essa manutenção nessa grande malha viária. Então, isso tudo faz com que os produtos fiquem caros para nós. Aí, o nome disso que a gente está falando, pessoal, chama-se Custo Brasil. Anota isso aí. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, é isso. A gente tem ainda o predomínio de rodovias e, como o professor falou, encarece o custo. Os principais portos brasileiros trabalham no limite de suas capacidades, ou seja, Carlinhos, não temos também a tecnologia de ponta nos portos e que vai fazer também a gente ter um fluxo lento de entrada e saída de mercadorias. A logística vai se tornar mais lenta.
Então, isso atrapalha nossas exportações e nossas importações, não é isso? Para escoar essa produção, ou nossa produção, ou a chegada de produtos no Brasil, ok? E essas exportações, né, esse fluxo de mercadorias vem por rodovias, ferrovias e hidrovias. Só que, ainda, como falamos agora há pouco, vou fazer um círculo aqui, né? Rodovia é o principal meio. De escoamento. E ainda está tímida, como a gente falou, né? As ferrovias ainda está tímida, poderia ser muito mais, e as hidrovias também. E recentemente eu estava vendo, Jorge, uma reportagem sobre a questão dos portos brasileiros. Os nossos portos ainda são da década de 60. Pois é. Portos que ainda não se estruturaram, não melhoraram a sua estrutura para atender a chegada dessa matéria ou do produto para exportação ou importação. É por isso que muitos dos portos, dos maiores portos brasileiros, têm longas filas de caminhões, porque não tem ainda, não abastece, não tem essa infraestrutura. E isso faz da gente, a nível internacional, ter menor competitividade. Ok? Então, olha só, a questão do PIB do Brasil, a variação lá de 95 até 2022. A gente teve o problema lá da recessão, né, por causa da pandemia. Da pandemia, né? Então, nós vamos salientar. Aí, e agora a gente consegue estar se reerguendo a nossa economia. Dentro do contexto de regionalização do território brasileiro, agora nós iremos falar sobre a divisão territorial, que é a parte de regionalizar. Mas o que é regionalizar? Regionalizar significa estabelecer regiões com base em determinados critérios, que podem ser os naturais, históricos, culturais ou socioeconômicos. Então, para você criar uma região, você tem que ter pelo menos esses 4 critérios, ou ser dentro dos 4 critérios: os naturais, os históricos, os culturais e os socioeconômicos. E o território brasileiro tem essas características. E uma regionalização pode ser interrelacionar mais de um desses aspectos, desde que garantam um caráter de individualidade à região, distinguindo-a das demais, ok, galerinha? E o Brasil, olha só, sobre o Brasil, as nossas regiões não são estáticas, elas podem ser alteradas conforme o dinamismo, né, ou a transformação das paisagens, dos processos, também dos processos históricos, que modificam as formas do uso do solo e incorporam novos padrões de desenvolvimento tecnológico. Então, para regionalizar uma área, principalmente o território brasileiro, se houve uma ação antrópica, uma mudança, consequentemente, posteriormente, nós vamos ter, então, uma nova forma de regionalizar determinada área, determinado espaço, que podem ser alteradas com a criação de estados, novas divisões políticas, administrativas, com novos interesses econômicos ou até mesmo para atender à finalidade de pesquisa e coleta de dados para levantamento estatísticos. Então, para criar um município, para criar um distrito ou um estado, é necessário ter essas mudanças, que podem ser pelo aspecto econômico, pelo aspecto cultural, pelo aspecto logístico ou pelo aspecto histórico. Então, aqui em Rondônia, citando o exemplo de Rondônia, que nós temos 52 municípios, tem uma tendência de ter mais outros municípios, principalmente na região ali da Ponta do Abunã, que é uma região que tem um contexto histórico e populacional bastante considerável. Então, se houver interesse do Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando do governo, de criar novos municípios naquela área, pode haver, surgir novos municípios, levando em consideração esses aspectos. Os diversos lugares de uma região relacionam-se com os lugares das demais. Há um fluxo de pessoas, mercadorias, circulação de recursos financeiros, informações de diversos tipos. Então, a regionalização agrupa estados ou parte deles, com características semelhantes, se distinguindo das demais. Nesse caso, nós estamos falando das macro-regiões do IBGE, que foi uma regionalização do Brasil feita onde, no início do século XX, surgiram as primeiras iniciativas de regionalização. Quando nós estamos falando de regionalização, nós estamos falando de divisão
territorial, divisão de áreas. E aqui no Brasil, que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na década de 1930, ocorreu os levantamentos estatísticos que tornaram-se regulares e os dados colhidos em cada estado passaram a ser agrupados em macro-regiões. E aí, ó, em 45, o IBGE publicou a primeira divisão regional oficial do Brasil. Essa regionalização foi baseada em critérios fisiográficos ou naturais e incorporou os territórios federais criados no Brasil de 42 e 43. Agora você nota nesse mapa aqui, entre 1900, no ano de 1945, você observa que nós tínhamos mais macro-regiões. Nós tínhamos o norte, o nordeste ocidental, o nordeste oriental, o leste setentrional, o leste meridional, o centro-oeste e o sul. Muito diferente da atual. Então, 1945 considerou os aspectos naturais. É isso aí. Lá, já depois, né, de 45, lá nos idos de 1960, com as transformações do espaço geográfico brasileiro provocados pelos impactos produzidos pela paisagem e as mudanças na divisão política e administrativa do país, foi necessário revisar o critério adotado pelo IBGE, né? Sim. Esse aqui, ele entrou em xeque. É isso que o texto falou. Lembrando que esse primeiro foi aspecto natural. Isso. Agora, Isso. nessa nova configuração, Começou a prevalecer aspectos econômicos, ok? Sobre os aspectos naturais desse aqui anterior, ok? Então, nessa época, Brasília foi construída para ser a capital do Brasil. E o antigo Distrito Federal, sediado no Rio de Janeiro, foi transformado no estado da Guanabara. O território do Acre foi elevado à categoria de estado e o território de Rio Branco passou a ser chamado de território de Roraima. e aí nós temos já uma configuração da divisão atual do IBGE, onde você vai ter exatamente os limites dos estados com as suas características naturais dominantes. Então, atualmente, olha só, Anterior, né? Se aproximando já bem realidade. próximo da nossa atual, nós vamos ter aqui ó, a região norte, a região centro-oeste, né, o nordeste, o sudeste e o sul, certo? Só que com detalhes interessantes. Mas, professor, a gente já viu que isso está igual ao nosso, só que em compensação, território de Rondônia, ainda éramos território federal, juntamente com Roraima e o Amapá. Então tem essa diferenciação. E a criação do estado do Tocantins. Né? Do Tocantins, que ainda era Goiás. Goiás, né? Então, em 1970, tínhamos essa regionalização, mas com algumas mudanças no nosso espaço geográfico. Agora aqui, em 80, o IBGE apresentou um novo mapa com as mudanças de incorporação. Deixou de existir o estado da Guanabara e ele foi anexado ao estado do Rio de Janeiro. E a criação do estado do Mato Grosso do Sul, ou seja, dividiu aqui Mato Grosso do Sul agora. Lembrando que ainda não existiu o estado do Tocantins, né? Isso. Importante saber, as divisões regional e política do Brasil atual foram estabelecidas, agora sim, isso aqui, 88, é a última regionalização do IBGE, ok? Já com a transformação aqui de estado, né, e criação do estado do Tocantins. E os territórios federais deixaram de existir. Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. E Fernando de Noronha transformou-se em município de Pernambuco. E na porção norte de Goiás foi criado o Tocantins, que passou a integrar a região norte. E é o estado mais novo do Brasil. É o estado mais novo do Brasil. E esta aqui é a configuração atual do Brasil. Então, atualmente, o Brasil é dividido em 5 macro-regiões, 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal, que é, além de ser um distrito, ele também, Brasília, é a capital do Brasil. Ou seja, tem um Distrito Federal, que é a capital do Distrito Federal é Brasília,
E Brasília é a capital do Brasil. Então, ela é duas capitais. E está dentro da área geográfica de Goiás, né? Isso. Um outro fator importante... Eu voltei porque você fez uma... Ele está dentro do Goiás, mas é um estado, é um distrito. Ele tem status de estado, ele não é de Goiás. Ele tem um status de estado, ele tem governador, ele tem deputados distritais. Então, ele é toda uma estrutura de estado. Político, né? Político administrativa. Isso. Quem administra Brasília, o Distrito Federal, é a União, que repassa todo o orçamento para eles. Mas eles são independentes. Uma observação bem interessante, né? Porque realmente ele está todo dentro de Goiás e ele tem toda essa autonomia. Beleza? E o planejamento regional? O planejamento do governo brasileiro empreendeu um plano de ações para promover o desenvolvimento das regiões mais estagnadas de forma econômica e social. E nós temos aí, então, a criação da SUDENE, Superintendência do Nordeste, que foi criada em 1959. Qual é a finalidade dela? Planejar e coordenar ações do governo para desenvolver a região Nordeste, certo? Depois nós temos a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, conhecida como SUDAM, em 66. Ela atuou em todos os estados da região Norte, Oeste do Maranhão e do estado do Mato Grosso, também com a finalidade de desenvolver essa região, a nossa região Norte, ok, galera? Todos os objetivos da superintendência não foram atingidos, tanto que em 2001 o governo federal extinguiu a SUDENE e extinguiu a SUDAM em meio de irregularidades. Olha aqui, Jorginho. De novo. Sobre irregularidades e denúncias de corrupção, porque envolvia dinheiro, envolvia milhões e milhões de reais dentro dessas superintendências, né, para que pudesse desenvolver os estados, criar programas para desenvolvimento dos estados que faziam parte da superintendência. Só que, infelizmente, como nós falamos, a corrupção tomou conta e aí teve que o governo federal extingui-las a partir de 2001. Tanto e aí ela surge novamente lá, em 2007. E em 2007, agora ela já vem com outro nome. Elas vêm com a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, conhecido como ADA, e a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, a ADENE. Então, mas a SUDAM e a SUDENE foram recriadas no ano de 2007. Então, é como se o governo ficasse brincando de criar, né, cara? Criar esses institutos. O problema não é criação, ou recriação, ou extinção. Não está o problema nisso. O problema é investir o que era de imposto, né, que vinha através de investimento nas áreas, então, no caso da Amazônia e do Nordeste. Os complexos regionais, a regionalização do Brasil por complexos regionais foi proposta em 67 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, e ele criou, através dessa regionalização, foi criado 4 áreas: a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. E o que leva em consideração para criar, o Pedro Pinchas Geiger, para criar esses complexos regionais? Contexto histórico e econômico, tá? E a modernização econômica desde 1960 foi os aspectos que ele levou em consideração para criar essa nova regionalização chamada de Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Diferente das outras regionalizações, ela não acompanhou os limites dos estados. Então, essa é uma característica. Não acompanhar os limites do estado. E, por exemplo, o norte de Minas, que apresenta características naturais, socioeconômicas iguais ao do sertão nordestino, ele aparece integrado à região Nordeste. Então, é um fato que ocorre nesse tipo de regionalização, que você observa aqui, ó. A regionalização da Amazônia, do Centro-Sul e do Nordeste, criado por Pedro Pinchas Geiger. E aí os 4 Brasis. Professor, 4 Brasis, pois é, vamos entender por que ele é chamado de Brasis e por que são 4, né? Tem a questão do processo histórico de ocupação e transformação do nosso território, que nos levou a um atual estágio do meio técnico, científico, informacional. Quem propôs os 4 Brasis foi o geógrafo renomado internacionalmente Milton Santos. Ele e sua equipe propuseram outra regionalização para o Brasil. Para essa regionalização foram considerados os seguintes aspectos:
a questão dos recursos tecnológicos avançados do Brasil, onde eles estão, o volume das atividades econômicas modernas na área financeira, comercial e os serviços e as indústrias, onde elas estão, a situação da agropecuária em relação à mecanização e à integração com a indústria. Então, baseado nisso, ficou assim dividido o Brasil, segundo Milton Santos. Tá? Então, a gente tem a região norte, a Amazônia, né? A região norte ficou quase completa, exceto Tocantins. Olha aí, o Tocantins seria a integração do centro-oeste, segundo Milton Santos, por justamente ter a questão da agropecuária mais intensa, não é isso? E a mecanização também lá em Tocantins. Então, para Milton Santos, Tocantins deveria fazer parte do centro-oeste. E aí nós temos o Nordeste, que basicamente é a mesma da região da regionalização do Pedro Pinchas e do IBGE atual, né? Mas eu vou apagar tudo para explicar isso, ele cria a região concentrada. A região concentrada evidenciaria todo o sul do Brasil juntamente com o sudeste. E seria uma região só. Por que, pessoal, seria ela a região concentrada? Porque é baseado nisso aqui, ó, que ele falou que é o estágio do meio técnico, científico e informacional está mais intenso nessa área que ele disse que é a concentrada. Aqui está a maiores indústria do Brasil, aqui estão os maiores polos tecnológicos do Brasil, aí estão as maiores indústrias e a economia, né? Dentro desses aspectos, olha só, a região concentrada, composta pelo denso sistema de fluxos, índices altos de urbanização, uma atividade comercial intensa de alto padrão de consumo doméstico em muitas empresas. Então, é por isso que ocorre a região concentrada, né? Urbanização e alto grau de atividade comercial. Já a região centro-oeste, a modernização pelo emprego da alta tecnologia na produção da agropecuária exportadora ou agronegócio. É por isso que a região levou esse nome, região centro-oeste, pelo Milton Santos. Já a região nordeste pelo grande desenvolvimento da economia canavieira, tá? Circulação de pessoas, produtos, informações e dinheiro sempre foi precário em razão da agricultura extensiva e da urbanização irregular. Então, áreas muito povoadas e algumas áreas mais distantes, como é o caso, menos povoadas, como é o caso do sertão. Já a região amazônica, ela é a região de baixa densidade demográfica, poucos recursos tecnológicos e são raras as áreas destinadas à agricultura mecanizada e outras atividades modernas. Tá? O uso de satélites e radares que norteiam e fiscalizam a ocupação contrasta com a baixa densidade técnica instalada. Então, para Milton Santos, esses são os 4 Brasis: a Amazônia, Centro-Oeste, a Concentrada e o Nordeste, levando em consideração todos esses aspectos, os aspectos tecnológicos e os aspectos econômicos de desenvolvimento. E aí, a gente ainda tem que frisar, né, que essa aqui é uma divisão de Milton Santos. Essa não é adotada no Brasil, a que é adotada é pelo IBGE, do jeito que a gente mostrou ali, que vem com a Constituição. Então, portanto, alunos, nós temos 3 divisões interessantes. A de Pedro Pinchas, a do IBGE, que é a oficial, que você encontra nos atlas, no livro de geografia, que é a região norte, a região sul, a região nordeste, centro-oeste e a sudeste. A de Pedro Pinchas, que são 3, e a de Milton Santos, que são 4. Ok, galerinha? Aí o aluno pode perguntar, mas professor, por que então o senhor está ensinando uma que não é oficial? É porque ela vem, além de ser estudos científicos de pessoas altamente qualificadas que fizeram esse tipo de estudo do Brasil, elas também estão na prova do Enem. Né? Então você tem que saber, você não pode ir para uma prova sem não ter nenhuma noção desses outros geógrafos, outros estudiosos do nosso Brasil. Então era isso, galerinha. Nos encontramos no nosso resumão. Tchau.